Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra. Seja bem-vindo a esta live, a este canal. Você que talvez está assistindo este vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui neste canal, a gente faz oração e também a gente faz comentário bíblico, né? Nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus é o nosso pão diário, né? Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. E este canal é para isso. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Então vi um grande trono branco. João viu esta visão. Ele está falando, eu vi um grande trono branco. Aqui fala sobre o juízo final. Ele vê o trono branco. Trono fala de majestade, fala de poder, de juízo, né? Glória, autoridade. Ele diz que o trono é branco. Branco aqui fala de santidade, fala de justiça. E o que estava sentado sobre ele. Então, João aqui dá a característica, ele fala que viu o trono, ele dá a característica do trono, e ele fala que o trono estava ocupado. Tinha alguém sobre o trono. Olha que forte, hein? Muito forte. Trono fala de poder, glória, majestade. Branco fala aqui de justiça, santidade, pureza. Ele diz que o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A gente entende que, bom, pelo menos uma linguagem metafórica, vamos dizer assim, indica que o juízo final, este juízo vai ser nos ares, no sentido de que não terá como as pessoas fugirem. Não tem como fugir. Todos estarão suspensos no sentido de que não tem como sair dali, não tem como correr. Ok? E quem estará ali naquele juízo, diante do trono branco? Para ser julgado. Versículo 12. E viu os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Olha aí, hein? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Ok, meus irmãos? Irmãos, vale lembrar aqui, ó, temos passagem, por exemplo, desde o Antigo Testamento, por exemplo, Daniel capítulo 12, diz que naquele grande dia muitos vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, né? Muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Mateus também vai falar sobre isso. Jesus diz que vai chegar o dia que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros também ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 e 16, por ali, Paulo também falou que Paulo vai falar sobre apenas uma ressurreição, enquanto Daniel, também Jesus falou sobre duas ressurreições, ou seja, dois tipos de pessoas que ressuscitará, né? Duas fases, duas ressurreições. Paulo fala apenas de uma, Paulo fala apenas da ressurreição dos salvos, tá certo? Então vamos lá, vai ter a ressurreição dos salvos e depois a ressurreição dos ímpios, em tempos diferentes, tá certo? No dia do arrebatamento da igreja, segundo disse Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que no arrebatamento ressuscitará os que morreram em Cristo, os salvos que já partiram, morreram em Cristo, eles ressuscitarão para ser arrebatados, para subir ao céu, juntamente com os salvos que estarão vivos, tá certo? No arrebatamento, então, só ressuscitará os salvos e os ímpios ressuscitarão apenas aqui no dia do juízo final. Por isso, aqui está dizendo o versículo número 12, e viu os mortos, grandes e pequenos. Isso indica que todos que morreram sem Cristo, seja rico, seja pobre, seja qualquer raça, qualquer tribo, todo mundo que morreram sem Cristo, ressuscitarão e estarão ali de pé diante do trono, certo? O que vai acontecer naquele juízo? Versículo 12, parte B. E abriram-se os livros. Os livros aqui aparecem no plural.
indicando que será vários livros, ou pelo menos mais de um livro. Dentre eles, o livro da vida. Forte, né, amor? Quantos livros se abrirão aquele dia será, hein? Alguns estudiosos aí do ramo de escatologia chegam a dizer que pelo menos 7 livros abrirão aquele dia. 7 livros. A própria Bíblia estará lá naquele dia. Jesus falou sobre isso, né? Que a palavra julgará naquele último dia. A palavra de Deus estará lá. As pessoas vão olhar, eu creio que Deus vai mostrar para as pessoas a palavra que eles tiveram a oportunidade de ouviram e não quiseram obedecer. Está aqui a palavra. Vocês tiveram oportunidade, vocês tiveram acesso, vocês ouviram. Lá estará também o livro das lágrimas, o livro das obras. Um dia a gente pode aprofundar mais sobre isso, tá bom? O livro das obras, o livro das lágrimas, o livro da vida, e por aí vai, meus irmãos, né? Mas, por certo, a Bíblia fala que livros que serão abertos no plural, tá bom? E abriram-se os livros, versículo 12, que, olha só, abriram-se livros. Aí depois vem, abriu-se outro livro que é o da vida. Então, além dos livros que já aparece aqui no plural, aparece também o livro da vida. Dentre estes livros aparece aí o livro da vida. O livro da vida, meus irmãos, é o livro que é conhecido como registro dos salvos. Todos que levantam as mãos, confessam a Cristo, aceitam Jesus, na mesma hora o seu nome passa a ser escrito no céu, no livro da vida. É bem provável que até os livros aqui também aparecem no sentido, é uma metáfora, tá certo? É uma linguagem que o Apocalipse é cheio de linguagem, dessa linguagem, né? Símbolo, simbologia, metáfora, e por aí vai. O livro da vida, então, é o livro onde está registrado o nome de todos aqueles que aceitaram a Jesus. Então, quando você que já aceitou Jesus, quando você na igreja, ou onde você aceitou Jesus, levantou as suas mãos, confessou Cristo, arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Cristo, o seu nome passou a ser registrado no livro da vida no céu. Você passou a ser um cidadão do céu. É igual na terra, né? Quando a criança nasce, os pais já têm aquela preocupação de registrar o filho. Porque o registro do seu filho prova que o seu filho é um cidadão da cidade, do país, e por aí vai, né? No céu também, quando a gente nasce de novo, você passa a ser registrado, reconhecido ou conhecido nos céus. Maravilhoso, não é? Isto mostra que você é o salvo, mas também o cuidado de Deus, o compromisso que Deus passa a ter também com você. Forte, meus irmãos, fortíssimo. Eu me lembro de Moisés, quando Israel pecou grandemente contra Deus, Moisés fica irado, porque ele estava no monte, desceu, e aí ele viu que Deus também fica irado. Deus ficou irado com o povo, e Deus falou assim, Deus já até destruiu o povo de Israel, mas Moisés apelou, entrou em cena e falou, não, o Senhor perdoa este povo. O Senhor perdoa este povo, então risca o meu nome do livro da vida, ou do teu livro, né? E Deus falou, não, Moisés, somente aqueles que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Daniel capítulo 12 também fala sobre o livro, fala sobre também o livro, né? E aqui também, me lembro também da comissão que Jesus enviou os discípulos, se não me falha a memória, Lucas capítulo 10, versículo 20, por ali. Os discípulos voltaram maravilhados, porque os demônios sujeitaram, era expulso. E aí Jesus falou assim, olha, alegrai antes por teu... Não vos alegrais apenas porque os demônios vos sujeitam. Antes vos alegrais por ter o vosso nome escrito no livro da vida no céu. Então, maravilhoso, irmão. É preciso aceitar Jesus, é preciso nascer de novo para ser um cidadão do céu. Aos Hebreus, lá para o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, mais especificamente, capítulo 11, capítulo 12, vai falar sobre a nossa cidadania. Nós estamos aqui como peregrino, porque nós já somos cidadão do céu. Estamos aguardando, né, a nossa pátria, que é celestial. Glória a Deus por isso. É maravilhoso, irmão. É tremendo, hein? Glória a Deus. Aleluia. E aí, no dia do juízo final, o livro da vida vai estar lá, vai estar aberto. Então, até aqui nós já falamos que João viu o trono,
ele fala sobre as características do trono, que o trono é branco, né? O trono fala de poder, autoridade. Branco aqui fala de santidade, fala de pureza. Ele diz que o trono estava ocupado. Olha só, o trono estava ocupado, né? E aí ele fala aqui lá que o trono, o juiz também vai ser no ar, ou seja, suspenso, no sentido de que não tem como fugir, ok? Ele fala morte também, quem estará lá? Todos os que morreram. Olha o que vai dizer aqui agora, no versículo a seguir, quer ver? Ó, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, novamente no plural, segundo as suas obras. Ó, versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então veja bem, os que morreram, todos que morreram sem Cristo, ressuscitarão. O próprio inferno, as pessoas que já estão no inferno, o inferno devolverá. Alguns ilustram o inferno como se fosse um corpo deitado. No dia, o inferno vai se levantar, trazendo todos os seus mortos para a presença de Deus, para ser julgado ali diante do trono branco. Versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja bem, então primeiro a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí o versículo 15, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, aqui coloca em destaque, viu? Mostra em destaque aqui a importância que nós o quanto temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida, irmão. Aqui mostra o quanto nós precisamos ser, meus irmãos, cidadão do céu, sabe? Está neste mundo, mas não ser mais deste mundo. Quantas pessoas que estão agarradas aí com as coisas deste mundo, não quer saber de igreja, não quer servir a Deus por causa dos costumes mundanos, por causa dos vícios, por causa dos pecados, por causa deste mundo tão atraente que hoje. Pois é, irmãos. Quantas pessoas, meus irmãos, estão iludidas neste mundo e não quer ter um compromisso com Jesus. Imagina a dor, o desespero neste dia que tiverem que estar de pé diante de Deus para ser julgado. Ai daqueles, meus irmãos, que não foi achado o seu nome no livro da vida no céu. Serão lançados no inferno, serão lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. A segunda morte aqui aparece, irmãos, como significando a separação eterna de Deus. O que é a segunda morte? Existe na Bíblia, a amor está aqui, a Aline está aqui, meus irmãos, acompanhando aqui ao vivo aqui. Daqui a pouco ela vai dar uma participação aqui. Existe pelo menos 3 tipos de morte na Bíblia. Existe a morte espiritual, existe a morte física e existe esta segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então, morte espiritual, a morte física e a separação eterna de Deus. Ok? Então, as pessoas que morreram sem Cristo um dia, eles vão ressuscitar, eles vão voltar à vida apenas enquanto durar o juízo final, o julgamento. Depois, eles vão morrer novamente, no sentido de que nunca mais, porque morte traz a ideia de desligar. Quando a pessoa morre, ela desliga de um mundo, liga de um estado, por exemplo. Certo? E quando essas pessoas morreram, vão morrer, no sentido, vão ser desligados para nunca mais ter contato ou estar na presença de Deus. E aí, vão ser lançados nesse lugar terrível. Olha só, hein? Lago de fogo. Lago de fogo. Bom, eu quero aqui terminar lendo com os irmãos, meditando com os irmãos, pelo menos mais 5 minutinhos, irmãos. Amém, irmã Maria Gerardo. Maria Gerardo está mandando um abraço para você, amor. Ela está mandando outra, irmã Maria Gerardo. Deus abençoe, viu? Então vamos lá, irmão. Como aqui os irmãos estão vendo que nós estamos falando sobre o juízo final e é muito sério, irmão, muito sério. Primeiro que não vai ter como fugir.
né? Porque aqui aparece um trono. O trono fala de poder e autoridade, aquele que manda, aquele que controla, aquele que reina, aquele que governa, aquele que tem o domínio. O trono é branco, é santo, é puro, é justo, e o trono está ocupado com o Todo-Poderoso, pelo Todo-Poderoso. Além disso, o juízo vai ser suspenso, não vai ter como fugir. Eu fico imaginando, irmão, as pessoas mortas que morreram sem Cristo, estão sofrendo lá no inferno há tanto tempo, sofrimento, tortura. Imagina essas pessoas saindo, eu fico imaginando o alívio que essas pessoas vão ter ao sair do inferno. Que alívio! Como se diz, nossa, que alívio! Mas, irmão, só de pensar que depois do juízo final eles vão ser lançados numa parte do inferno que é ainda mais pior do que aqueles que eles estão hoje. E vai ser para sempre, eternamente. Então, irmão, é muito sério isso aqui. Muitos de nós que estamos vivos, tendo tanta oportunidade para servir a Deus, não levamos as coisas de Deus a sério, irmão. Quantas pessoas estão lá no inferno que gostariam de ter a oportunidade que eu e você estamos tendo? Quantas pessoas que estão lá sofrendo, gemendo, sendo atormentado, que gostaria de ter uma oportunidade de orar ao Senhor, de estar num culto, de se humilhar, pedir perdão, reconciliar, aceitar Jesus, perderam toda a oportunidade. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade agora, mas preferem as coisas deste mundo do que as coisas de Deus? Então, eu falei para você que quero meditar apenas mais 5 minutinhos aqui, por quê? Ó, o capítulo 21, nós lemos o capítulo 22, agora veja comigo o capítulo 21. Eu vou correr aqui por causa do horário. Olha só, enquanto os que vão para este lugar de tormento eterno, olha o o capítulo 21, para os salvos. Para os salvos, vale dizer para os irmãos que, eu acredito, irmão, que os salvos estarão lá no juízo final, ao lado de Deus, e não diante ou de frente de Deus para ser julgado. Porque o julgamento dos salvos será em 1 Coríntios, você quer ver? Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Não vou ler aqui por causa do horário. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O salvo vai ser julgado no tribunal de Cristo. Mas este julgamento não é para condenação, apenas para recompensa de obras, apenas para entrega dos galardões. Ok? Mas no juízo final serão julgados apenas os que morreram sem Cristo. Ok, meus irmãos? Então, para o salvo, olha que maravilha o capítulo 21 de Apocalipse. Então viu o novo céu e a nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como a noiva para o seu noivo. Eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que lindo. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono, olha o trono novamente, diz, agora não mais julgando, mas diz: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. Oh, glória, aqui é revelado quem vai estar sobre o trono. Aqui é o próprio Jesus estará sobre aquele trono. Eu sou o Alfa e o Ômega. Versículo 6. O princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, venceu o quê? Venceu o pecado, venceu o mundanismo, venceu as vaidades, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a carne. A quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Sabe por que o diabo luta tanto para você ser um crente mundano? É para você não viver esta promessa. Sabe por que o diabo luta tanto para te tirar da igreja, tirar da oração, tirar da comunhão com Deus? Sabe por que o diabo
coloca tanta vaidade, tanta luxúria, tantos vícios. Sabe por que o diabo tenta tanto nos desligar de Deus, nos fazer um crente carnal? É para não viver estas promessas. Mas ao que vencer, herdará todas estas coisas. Recebe poder, irmão, recebe graça, recebe virtude para vencer a sua carne. Vamos orar, igreja, vamos jejuar, vamos amortecer a nossa carne e vamos fortalecer o espiritual, irmão. Vamos vencer o diabo, vamos vencer o mundo e a carne, igreja. Amém? Para alcançarmos estas promessas em nome de Jesus. Versículo 8. Mas quanto, veja bem, aos medrosos ou tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. As mesmas palavras que aparecem lá no texto que nós lemos, que fala do juízo final, né? Então todo este grupo de pessoas aqui, meus irmãos, ao invés de ir para o céu, serão lançados no inferno. Aleluia. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou a separação eterna de Deus. Então todos aqueles que não venceram a vontade da carne, todos aqueles que não venceram o pecado, todos aqueles que não venceram o diabo, todos aqueles que não venceram a idolatria, a prostituição, o adultério, aqueles, meus irmãos, que não venceram, não se entregaram a Cristo, não se arrependeram, irão para este lugar terrível, onde arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vale a pena ou não vale, irmão, servir ao Senhor? Vale a pena ou não vale? Quantos feiticeiros, quantos idólatras, quantos abomináveis, quantos medrosos, tímidos aqui, irmãos, são aqueles que não querem, ou têm medo, têm vergonha de professar a sua fé em Cristo. São covardes em confessar a Cristo, em falar até mesmo que é um cristão, de carregar uma Bíblia nas suas mãos. Né? Essa timidez aqui não tem nada a ver com personalidade, mas no sentido de covardia, medo de professar Cristo. Então, meus irmãos, quantas pessoas incrédulas duvidam das coisas de Deus, duvidam do que Deus fala. Quantas pessoas, meus irmãos, homicidas, idólatra, quantas pessoas vivendo na mentira, quantas pessoas vivendo no adultério, traindo o cônjuge, quantas pessoas vivendo na prostituição, jovens, na igreja, mas na prostituição. Os namoricos de hoje, só Deus para ter misericórdia. Jovens indo para a cama, no noivado. Quantos cônjuges em prostituição e adultério também. Então, meus irmãos, e aí eu quero ler aqui com vocês também, para nós finalizar, capítulo 22. Capítulo 20, porque o capítulo 21 mostra os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Para o inferno são este grupo aqui, que vive na prática desses pecados. E quero dizer, irmãos, que o segredo aqui, irmãos, olha, todos nós erramos. Todos nós pecamos. A própria Bíblia diz que quem disser que não comete pecado já pecou, porque mentiu. Aqui são para aqueles que, além de errar, eles vivem na prática. Mas aqueles, meus irmãos, que tropeça, mas se arrepende, se levanta novamente, se humilha, o Senhor perdoa, meus irmãos. 1 João, capítulo de número 1, versículo 7 ao 9. 1 João, capítulo 2 também, a partir do versículo 1. Se nós confessar a Cristo, o sangue de Jesus nos purifica, né? E olha que lindo o que eu vou ler aqui agora. Capítulo 22, versículo de número 14. Versículo de número 11. Versículo 11. Quem é justo, quem é injusto, ou quem é sujo, quem é injusto, que faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda.
Quem é santo, se santifica-se ainda. Eis que cedo venho. O tempo está acabando, irmão. A hora está chegando, igreja. Eis que cedo venho. A minha recompensa, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Novamente se repete a mesma palavra que nós já lemos. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Esta palavra é atribuída a Cristo, a Jesus. 14. Agora está aqui, irmão. Olha que maravilha. Bem-aventurado, feliz é aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar nesta cidade santa, nesta cidade, a Nova Jerusalém, pelas portas. E aí vem novamente o grupo que vão ficar para fora. Ficarão de fora os cães, os obreiros fraudulentos, né? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todos que amam e cometem a mentira. Então, igreja, irmãos, se alguém escorregou em alguma coisa, preste atenção neste versículo 14, bem-aventurado. Então, se você pecou, mas não fica na prática do pecado, se arrependa, abandona o pecado, ainda há tempo, meus irmãos. Olha o versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Lavas aqui está numa ação contínua. Aqueles que lavam, não é aqueles que lavaram, ou aqueles que lavou uma vez, não, está aqui numa ação contínua. Lavou ontem, se lava amanhã novamente. Sujou hoje, lava-se agora. Então, aqueles que lavam as suas vestes, está sempre purificando, sempre se libertando, sempre fugindo do pecado, sempre se humilhando. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Querido, é muito profundo isso aqui, eu gostaria de continuar, mas eu não quero ser muito enfadonho aqui, mas medite nesta palavra, guarde em teu coração, tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Eita dia, hein, meus irmãos? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo for embora para Sião. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eita glória, irmão Isaías. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento?